clamar pela compaixão, pela misericórdia do nosso Deus e Senhor. Só Ele pode nos ajudar. Há pessoas que acreditam em Deus assim, né? Deus existe, mas Deus está lá e eu estou aqui. Outros acreditam em Deus como um ser supremo, superior, mas sabem que, ou gostam de imaginar que Ele existe, mas não querem saber nada de Deus, não. Só quando a coisa aperta, aí, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E existem aqueles que não acreditam, né? Mas eu creio que nós acreditamos que Deus existe, é o Criador de tudo, é o dono de tudo, é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós cremos que Deus existe, tem o controle de absolutamente todas as coisas. Nada, irmão, irmã, nada, absolutamente nada acontece sem que Deus permita. Deus querido, bondoso Pai, amado Senhor da glória, bendito és Tu. Nós te agradecemos porque o Senhor permite que estejamos aqui prestando a Ti um culto em espírito e em verdade. E é desta maneira que o Senhor deixou bem claro que quer ser cultuado. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos um pouco mais hoje na graça e no conhecimento do Senhor. Ensina-nos. Dá-nos, Senhor, da Tua santa presença e do santo entendimento. Retira de nós, Senhor, toda a nódoa que nós carregamos por anos e anos. Retira de nós, Senhor, toda a tradição, toda a religiosidade e nos ajuda a exaltar e glorificar o Senhor com a nossa adoração e o nosso culto. Esta é a minha oração. Esta é a oração que eu faço. E creio que é a oração de irmãos e irmãs também. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, tem um assunto aqui que eu estou batalhando com ele desde segunda-feira. Deixa eu tomar esse finalzinho de café aqui. E algumas pessoas entendem, outras não. Outras querem ficar com aquele ensinamento barato, falso, conveniente. E nós queremos, irmãos, que você seja curado do seu espírito. Muitas, denominações prometem que vão curar o seu físico. Não que não seja bom, Só que só quem cura é Deus, não são as denominações, Mas nós queremos que você seja curado
no seu espírito. Não adianta o físico tá bom, firme, forte, e o espírito tá doente, né? Então hoje eu quero falar um pouco mais, quero que você aprenda da Bíblia sobre oração. Eu falei segunda, falei ontem, terça, e vou falar hoje para encerrar o assunto. E você pode achar no Facebook as 3 pregações sobre oração, se isso lhe for importante, é claro. E nós estamos lendo aqui 1 João, capítulo 5, versículo 14. Você tem a Bíblia? Abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? Ora, vem de ouvir a palavra de Deus, é óbvio, né? E a Bíblia diz assim sobre 1 João, capítulo 5, versículo 14. Deixa eu botar o óculos aqui. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aí, eu estou pregando desde segunda-feira. E pessoas vão buscar na Bíblia, muitos até, passagens que nada a ver tem com o que eu estou falando, para me contrapor, para me contradizer. Irmão, vamos crescer junto na graça, irmã, e no conhecimento do Senhor. Você acha que eu vim pregar aqui sem um estudo, sem... Bom, Deus é soberano, irmão, irmã. Deus é que manda. Deus é soberano absoluto. Às vezes a gente usa algumas palavras aqui e parece que as pessoas não querem ouvir o que a gente está dizendo. Eu estou dizendo que Deus é soberano absoluto. Mas eu estou dizendo isso porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, do judaísmo à transição para o cristianismo, que nasceu do judaísmo, diz que Deus é absoluto. Eu não estou inventando um negócio. E a maioria das denominações afirma que a oração muda as coisas, que a oração pode modificar Deus, que a oração pode mover o céu. Isso é bonito, né? Isso é poético, não é? Olha, a oração move o céu, a oração move as mãos de Deus, como se Deus estivesse assim, ó. Aí você ora, a mão de Deus vai fazendo assim. Ai, Deus vai se quebrantando, Deus vai falando, olha que filho bonzinho, olha que maravilha, olha aquela minha filha, né? Deus olhando lá do céu assim para baixo, porque é assim que as pessoas imaginam. Ah, eu vou ajudar, eu vou mover minha mão para ajudar. Eu estava assim, mas ela orou. Olha aquele pastor, como ele é bonzinho. Olha onde que ele está orando. É Deus olhando lá para baixo. Ele subiu naquele monte que tem 200 metros de altura. Olha que maravilha. Ele carregou nas costas água para ele ungir e depois vender lá embaixo. Como ele é bonzinho, eu vou mover minhas mãos. É isso que as pessoas acreditam, que a oração move a mão de Deus. Não, eles acharam lá na Bíblia alguma coisa assim e eles não querem entender o que a Bíblia diz. Eles querem, ah não, está escrito aqui que move, então move.
morre quando a oração é segundo a vontade de Deus, aí morre. Abre sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 2, versículos do 6 ao 8. 1 Samuel, capítulo 2, versículo do 6 ao 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Essa profetaiada que anda por aí gosta de só usar uma frasezinha desta passagem, porque a passagem está exaltando Deus, está dizendo que Deus é soberano. Eles gostam de usar esta passagem que diz assim, que você vai se assentar entre os príncipes. Quantas profecias eu já ouvi de pessoas dizendo: Deus nesta noite está te exaltando, Deus vai te colocar assentado aos príncipes, junto aos príncipes. Ele só usa essa parte. Mas o que o contexto está dizendo? Que Deus é soberano. O contexto diz que quem manda é Deus. É isso. A oração, meu irmão, minha irmã, eu sei que tem gente que fala: eu não quero mais ouvir isso. Não, você não quer ouvir, você não ouve, o que eu posso fazer? Mas talvez a Bíblia te convença, porque a Bíblia nos ensina, no contexto bíblico, na soma dos ensinamentos bíblicos, que a oração não muda o propósito de Deus. Não muda. Deus faz coisas nas nossas vidas. O propósito de Deus é tão maravilhoso, tão importante, tão grande, tão tremendo, que o propósito de Deus acontece mesmo quando a gente não ora. Calma, deixa eu chegar no final da pregação. Porque às vezes a gente está começando, as pessoas já estão perguntando o que a gente vai falar ainda. Espera um pouquinho. Vou repetir, o propósito de Deus acontece mesmo que a gente não ore. Porque Deus é soberano. Deus não muda o seu propósito, porque Deus é imutável. O que quer dizer imutável? Que não muda. Todo mundo gosta de dizer: Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. É verdade. É verdade isso. É verdade. Para tudo, é verdade. Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pessoal que gosta de Malaquias, capítulo 3, não para pedir dízimo, hein? Eu vou repetir. Se lá na sua igreja o pessoal pede dízimo em Malaquias 3,10,
sai dessa igreja, por favor. Porque são muito fraquinhos. O sujeito que pede dízimo em Malaquias 3,10 não sabe nada de Bíblia. Mas Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque se Deus mudasse por tanto pecado que o povo cometia, Deus teria exterminado. É isso que ele está dizendo. Mas como ele não muda, como ele prometeu que aquele povo seria o seu povo, por causa disso que ele não consumiu, não acabou. Deus não muda. Quer vir no Novo Testamento para mostrar que Deus não muda? Romanos capítulo 11, versículos do 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esta passagem já joga por terra aqueles que dizem que você primeiro tem que fazer para Deus, para depois Deus fazer para você. Se você está numa igreja que ensina isso, cai fora. Porque está ensinando o contrário da Bíblia. A Bíblia diz que a gente não consegue fazer nada para Deus. Olha, está aqui escrito: quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado. Não, pastor, o senhor não pode falar para as pessoas saírem. Eu falo. Estou falando com autoridade bíblica. Mas não estou só falando, estou mostrando na Bíblia. As nossas orações, querido irmão, querida irmã, queridíssimo ouvinte, porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Se estivesse aqui para ganhar dinheiro, eu tinha morrido de fome. Nem convido você para ir em lugar nenhum e lá pedir dinheiro para você. E alguns ainda ficam bravos. Não fala de igreja? Claro que não. Eu tenho que falar de Jesus, não de igreja. Porque todos, absolutamente todos que te convidam para ir numa determinada denominação, chegam lá e vão pedir dinheiro para você. Então eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Qual é o meu propósito de estar aqui? A não ser pregar o Evangelho. A não ser dizer para você as verdades bíblicas que você raramente ouve. Vou dizer mais uma. As nossas orações não mudam Deus, não move a mão de Deus. As nossas orações é que devem estar de acordo com o propósito de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmão, Deus decretou os fins, os meios. Se ele decretou um fato e que este fato ocorra através da oração, ele vai efetuar o fato, mas ele também vai lhe dar o espírito de súplica para que você ore segundo a vontade dele.
Teve um sujeito, o nome dele era Martinho Lutero. Ele escreveu uma coisa interessante sobre a oração. Ele disse assim, que a oração não tem o objetivo de vencer a vontade de Deus, mas de nos fazer entender a vontade de Deus. Então por que eu oro? Você deve estar perguntando. Ora, você ora por muitas coisas. Você ora primeiro para reconhecer que Deus tem o domínio universal. Quando você ora, você está dizendo, olha, eu sei que só o Senhor pode fazer. Você ora, porque quando você ora, você reconhece, quando nós oramos, nós reconhecemos que Deus é bom. Quando nós oramos, nós reconhecemos que Deus é aquele que tem todo o poder. Deus tem todo o poder, só Deus tem. Quando nós oramos, nós dizemos para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é imutável. O Senhor não muda. Quando nós oramos, nós rendemos ao Senhor a nossa alegria pela graça e pela sabedoria. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós reconhecemos que o que Ele fizer, da forma que Ele fizer, não precisa pedir para Deus acampar anjo, nada disso. Que Deus sabe. Não precisa ensinar a Deus. O que Ele fizer, da forma que Ele fizer, a coisa é boa e é perfeita. Nós oramos porque a vontade de Deus, todo dia eu falo isso aqui. Senhor, nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Todos os dias eu falo isso. A gente ora porque a vontade de Deus é que a gente cresça na graça e no conhecimento dele. Tem gente que ouve a programação, lê a Bíblia e continua exigindo as coisas de Deus do jeito que elas acham que deve acontecer. Leia aí 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque eu sempre digo aqui que eu sou um papagaio da Bíblia, né? Eu só repito o que está escrito na Bíblia. 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como em toda a eternidade. Amém. É isso que Deus quer. A gente ora porque nós precisamos saber que Deus é o Senhor e que nós somos servos. Nós precisamos ter a consciência de que nós temos que nos humilhar perante Deus. Tem gente que acha que se humilhar perante Deus é ficar de joelho, né? Com a cara no pó. Pastor, mas está escrito. Mas leia. Texto no contexto. Leia a Bíblia. Humilhar-se perante Deus é a gente reconhecer tudo isso que nós estamos falando aqui, que Ele é soberano.
Não adianta você falar, eu vou me humilhar perante Deus e fica de joelho e bate a cabeça no chão e não sei o quê. Mas eu determino. Você determina o que você determina? O que você determina? Se Deus é soberano, como é que você pode determinar alguma coisa? Eu profetizo, você pode profetizar o que você quiser. Porque a profecia só vale quando vem da boca de Deus, da boca do homem não. Mas tem os profetas. Sim, todos eles falaram segundo a instrução de Deus. Não segundo a sua livre vontade. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você vai se humilhar perante Deus, esperando que Ele te exalte, senta, você vai demorar. Você vai cansar. Senta, espera sentado. Porque aquele que já interpreta essa humilhação para ser exaltado, não vai ser exaltado, porque Deus conhece o propósito dos nossos corações. Dá uma lidinha aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 5 ao 7. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A vontade de Deus é que a gente se aproxime dele, que a gente se chegue até ele. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. A gente ora porque nós temos que exercitar a nossa fé. E esta é a vontade de Deus, que a gente exercite a nossa fé. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos, pois, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. A gente ora para que o nosso amor seja fortalecido. Salmo 116, verso 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Amo ao Senhor. Todas as coisas que a gente recebe de Deus são bênçãos. Por causa disso que só Deus é que pode abençoar. Porque todas as coisas que nós recebemos do nosso Deus é bênção. Romanos capítulo 11, versículo 36. A oração não é para a gente passar informação para Deus da nossa situação. Tem gente que acha que eu vou orar porque eu vou falar isso, vou falar aquilo para Deus. Não, Deus já sabe. A gente não tem que orar, Senhor, eu estou numa situação aqui,
Olha, coisa está ruim, mas Deus sabe. Nós não vamos passar um relatório para Deus da nossa situação. Ele sabe do que nós precisamos antes da gente falar. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz? Que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabe que nós vamos falar. Deus sabe exatamente do que eu preciso. A gente às vezes vai pedir para Deus porque a gente quer antecipar. A gente fala, não aguento mais isso. Não, está muito difícil para mim. Mas já faz 10 anos. Aí chega um para você e fala, não, 10 anos? Ah, então é o diabo. Pronto. Vamos lá, vamos fazer uma campanha de libertação, vamos expulsar o diabo. E você esquece de tudo que você aprendeu. A primeira coisa que nós temos que, quando a gente fala de tempo, é saber que o tempo existe para nós. Ontem foi ontem para nós. Amanhã será amanhã. Para quem? Para nós. Para Deus não. Deus não. A própria Bíblia ensina isso. Jesus para nós morreu há 2000 anos, não é? Para Deus faz um dia. A Bíblia diz isso. Então, quando você for falar de tempo, não se esqueça que para Deus não tem tempo. Mateus capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. A eles quem? Os fariseus, os hipócritas. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Ora, Deus sabe exatamente do que eu preciso. Mas então por que Deus não muda? Por que Deus não resolve esta minha situação? Porque Deus está trabalhando na nossa vida. Você já viu como é que um sujeito trabalha com ferro? Você já viu? Talvez você nunca tenha visto. Você já viu como é que um sujeito faz artesanalmente vasos de vidro, objetos de vidro, faz de maneira artesanal? Eu já vi. Vi assim, de pertinho. Tudo é no fogo. Você viu como é que um sujeito vai fazer qualquer coisa no ferro? É no fogo. O sujeito pega uma barra de ferro de 30 centímetros, às vezes de 10 milímetros, 20, 30 milímetros de espessura, e deixa aquilo cria um papel. Como? No ferro. Ele esquenta aquilo e vai batendo. Tem que bater muito, joga na água, esquenta de novo e pá. Eu sei que hoje existem as prensas para isso, mas eu estou falando de maneira artesanal. Mesmo a prensa tem que aquecer o material. É isso que Deus faz conosco. Deus quer que a gente melhore. Deus quer que a gente cresça. Deus quer aparar as nossas arestas. E Ele usa as dificuldades da vida para isso. Não é bom, não. Claro que não. Eu também não gosto de sofrer. Você pensa que eu gosto? E eu passo cada perereco que vocês não fazem ideia. Às vezes nem as pessoas mais próximas sabem, porque tem coisas que a gente não fala para ninguém. Não tem. Eu não sei você, mas eu tenho coisas que eu não falo. Fica comigo aqui, eu fico aqui, quieto aí.
Porque Deus está trabalhando. Pastor, mas eu não entendo isso, eu estou desempregado há 3 anos. Como é que eu faço para manter minha família? Fica firme. Deus não quer que você esmoreça. Faça uma análise, irmãos, irmãs. Analise a sua vida. Você está desempregado mesmo? Você tem tempo para fazer isso, então? Pega a sua vida, a sua maneira de agir. Se você for fazer isso com você de maneira honesta, porque às vezes a gente não é nem honesto com a gente, hein? Faça isso honestamente. Deus vai mostrar para você. Deus não quer maltratar ninguém. Deus não quer judiar de ninguém. Mas Deus quer que nós sejamos melhores homens, melhores mulheres, melhores filhos, filhas, maridos, esposas, pais, mães, patrões, empregados, cidadãos. É isso que Deus quer para nós. E quando você vai no Velho Testamento, você vê que Deus forjou aqueles homens e mulheres, e velhos e crianças do Velho Testamento para serem homens corajosos, pessoas corajosas. Deus quer nos transformar em pessoas de coragem. A gente ora porque Cristo sabia que seria exaltado, não sabia? Sabia. E mesmo assim ele orou ao Pai. João capítulo 17, versículo 5. E olha a oração de Jesus. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A vontade de Deus, meu queridíssimo irmão, queridíssima irmã, em quem eu não tenho interesse nenhum, a não ser levar para você o Evangelho. A vontade de Deus é imutável. A vontade de Deus não pode ser alterada pelos nossos gritos, clamores, choro, nem as orações mais fervorosas podem alterar a vontade de Deus. Está escrito isso na Bíblia? Onde? Ora, 1 Samuel, Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com esse povo. Deus não é servo de homem nenhum, muito menos de pastor nenhum, muito menos ainda de denominação nenhuma. Então por que eu oro? Ora, nós oramos para saber qual a vontade de Deus nas nossas vidas. E não há felicidade maior quando nos é mostrado isso. A vontade de Deus aqui é que você vá pelo caminho da esquerda.
vá pelo caminho da esquerda. Mas, Senhor, esse caminho, é este caminho que eu quero que você vá. E aí você vai. O negócio está difícil, mas será que foi Deus mesmo que mandou? Mas vou. Quando você chega lá na frente, você fala, oh, meu Deus, não é que era por esse caminho, não é que era essa a vontade de Deus para a minha vida. Quando isso acontece uma vez, você quer que aconteça sempre, que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Aí você diz, Senhor, me ajuda a abrir mão das minhas vontades para fazer a sua, porque o bom mesmo é fazer a sua vontade. O bom mesmo é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quando diz conhecimento do Senhor, quando Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Saber a vontade de Deus faz parte do conhecimento do Senhor. A gente vê que não tem coisa melhor nesse mundo. Às vezes não é muito agradável esse tipo de ensino. Eu nem gosto de chamar de ensino, porque dá a impressão de que a gente está se colocando numa posição e as pessoas ficam loucas para pegar uma palavrinha do que a gente diz e usar. Você fala durante 40 minutos, o sujeito pega uma palavra dos 40 minutos que você falou, de um estudo de 6 folhas, com mais de 30 citações bíblicas, o sujeito pega uma palavra para espinafrar você. Quer dizer, todo o resto que você falou não serviu para nada, só aquela palavra. Então eu não gosto muito de usar o termo ensino, né? Apesar de ser capacitado intelectualmente para ensinar, eu não gosto muito porque as pessoas, né, gostam de... Né? Então, de explanação bíblica, a gente ora para saber a vontade de Deus. Pastor, mas e essas pessoas que estão doentes? Olha, ninguém fica doente, a princípio, porque Deus quer. Nós ficamos doentes porque nós moramos num mundo, nós vivemos num mundo de pecado. E um dos resultados do pecado, que você vai ler lá em Gênesis, é a doença. Não é Deus que é o culpado da doença, somos nós. Não é Deus que é culpado porque nós morremos aqui neste mundo, somos nós. Então, muitas vezes, a doença é para nos corrigir, para evitar um perigo maior. E às vezes a doença é para nos levar. Você sabe qual que é o propósito de Deus naquela doença? Às vezes a pessoa está doente porque ela tomou a ceia em pecado. 1 Coríntios 11, 27 e 28, se não me falha a memória. Como é que você vai pedir a cura? Senhor, cumpra a sua vontade nesta vida. É difícil orar corretamente, né? Mais fácil é orar jogando para a galera, não é verdade? Jogando para a torcida, né? Assim é melhor. Todo mundo vai te achar ungido, abençoado, a igreja enche, um ou outro é curado, que já está tomando remédio, e aí a glória vem para você. Mas a gente ora para conhecer a vontade de Deus. Que isso esteja claro para você. Em nome de Jesus é o meu desejo.
Pai Todo-Poderoso, Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a conhecermos a Tua vontade, boa, santa, agradável e perfeita. Ajuda-nos a sermos pessoas fiéis ao Senhor, não às denominações, não a homens, não a religiões, mas ao Senhor. Se necessário, quebra o nosso coração e cumpra. Vou falar por mim, Senhor. Cumpra em mim a Tua santa vontade. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.